Opa! Boa noite, Juliette! Tudo bom com você? Ô, Bertolino, eu tô bem, e você aí, tudo certo? Eu tô melhor Tranquilo? agora falando com você, filho, porque eu tô muito feliz de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado! Ah, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você, falar com o pessoal que está assistindo, acompanhando aqui, muito legal. Bacana, obrigado mesmo. Muito bom, muito bom. Gente, galera, vamos entrando. E quem gente, perder parte dessa live, não precisa se preocupar. Porque essa live vai ficar aqui no direct depois para todo mundo assistir, gente. Vai ficar para sempre aqui no direct. E nós vamos também subir esse vídeo no nosso YouTube, que é o Fabricando Arte, da Mãozinha Branca. Vai estar no YouTube também. Julierto, você vai ficar famoso. Você vai ficar famoso. Olha, é nós juntos. É nós. Olha, Legal, vamos Juliano, lá. olha só. Eu sou carteiro, sabe? Daí eu ando por esse mundaréu do meu Deus, entregando as cartas. E quando o pessoal ficou sabendo que eu ia fazer uma live com você, o pessoal endoideceu. Ficou feliz demais e mandaram um monte de perguntas para você nos envelopes. Posso perguntar? Claro, estamos aqui para isso. Vamos lá. Juliano, fala um pouco sobre como você entrou no meio da política. Vamos lá. Ô, Bertolino, só fazer uma correção que a hora que você começou a live aqui dançando, gostei da dança e da música, você falou assim, vamos conversar com o Julielto que é vereador. Eu ainda não sou, né? Eu sou candidato a vereador, e a partir do ano que vem, com certeza, serei. Eu tenho confiança de que vou ser eleito, né? Ai, Então, só para deixar esclarecido. verdade mesmo. Mas, ó, eu comecei na política pelo seguinte, meu pai foi vereador aqui em Pinda por 3 mandatos. Ele concorreu em 5 eleições, em 3 ele venceu. Uma, o partido não fez o quociente eleitoral, ele acabou sendo chamado para ser procurador jurídico aqui de Pinda. Então, eu cresci já no ambiente relacionado à política. E o meu pai ficou conhecido aqui na cidade por ser um vereador muito combativo, um vereador que sempre trabalhava em prol da população. E eu, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai, que meu pai era advogado e era contador. E era eu meu pai tinha uma dificuldade ali com o computador, e era eu quem digitava para ele as petições, tanto dos processos que ele fazia judicial, quanto os requerimentos que ele mandava para a Câmara, né? Então eu via toda essa discussão, todo esse envolvimento, e acabou sendo natural a minha entrada na política, né? Em 2005, meu pai faleceu, e aí eu recebi um convite, eu e meus irmãos, nós somos em 6, Bertolino. É muito filho, é muito homem aqui em casa. E aí nós recebemos um convite. Quem dos 6 dos filhos vão assumir esse legado que seu pai deixou, né? Seu pai tinha um trabalho muito importante em Pinda que alguém precisa representar e dar essa continuidade nesse trabalho. E aí eu me prontifiquei. Eu tinha passado num concurso para investigador de polícia, era policial civil aqui em Pinda, trabalhava em Pinda, tinha terminado a faculdade, saí da polícia para começar a advogar e aceitei esse desafio de entrar na política partidária. Porque político, né, Bertolino? Todos nós somos. Até quando você vai conversar com a vizinha, vai comprar um pão, vai resolver algum problema, você faz a sua política, né? Eu não tinha essa política partidária. Mas em 2008, eu disputei a minha primeira eleição como candidato a vereador. Eu tive 559 votos. A minha votação foi maior do que a do meu pai em 4 eleições dele. Então eu achei aquilo muito positivo, muito bom. Mas eu sabia que eu tinha que me preparar mais, Bertolino. Eu tinha 25 anos de idade, eu era muito novo. Eu tinha muito cabelo e pouca barba. E aí eu tenho que me preparar. Comecei a me preparar, estudar. Em 2010 eu trabalhei na eleição de deputado, né? Assessorando, coordenando uma campanha. Em 2012 eu fiz parte da comissão eleitoral da OAB. Eu fiscalizei a eleição toda aqui em Pinda, todo o processo eleitoral, e tudo isso trabalhando, porque eu sou advogado também, né? Então sempre leio, estudo muito, faço administração pública, justamente para poder estar preparado para esse momento.
E aí, em 2016, eu recebi um convite para ser candidato a vice-prefeito. Foi, Bertolino, uma experiência única, porque eu conheci ainda mais a necessidade da população. E a partir de 2017, janeiro de 2017, eu passei a acompanhar todas as sessões de Câmara, Bertolino. Eu até brinco um pouco falando que eu tenho mais presença na Câmara do que vereador que foi eleito, que se afastou, que faltou em alguma sessão, mas eu toda segunda-feira eu estava lá. Mas não é só estar de corpo presente no local, né? O que eu fazia? Eu pegava a pauta que ia ser discutida na sessão de Câmara, eu abria os projetos de lei e estudava para entender o que estava sendo discutido, o que ia ser aprovado ou não, o que aquilo ali traria de benefício para a população. Então, esses anos todos, esse mandato todo, eu tenho acompanhado, tintim por tintim, todas as sessões de Câmara, e aí, esse ano, eu estou candidato a vereador, e eu acredito muito que com o reconhecimento da população, eu vou ser eleito. Muito bom. Aí tem uma tarde de Ju Modesto que está falando aqui, lindos pra gente. Olha lá, gente. Tá paquerando nós. Minha Nossa Senhora. Tá vendo? Tá paquerando nós. Essa mulherada não pode ver um homem bonito daí, ver essa beleza, fica assim, é normal. É normal. Acontece sempre comigo. Você já está acostumado, né, Bertolino? Eu acostumei já. Acostumei. Olha, quais são os projetos de lei que você tem planejado para implantar caso você for eleito? Bertolino, eu acho assim, existem muitos projetos de lei que precisam ser apresentados durante a legislatura, mas eu acho que o mais importante é arrumar a casa, é arrumar o que você já tem. Uhum. E aqui em Pinda, acompanhando as sessões de Câmara, eu vejo essa dificuldade que a gente encontra na Câmara Municipal de Pinda. Eu vou citar um exemplo, né? A Câmara Municipal, ela tem um regimento interno, que é um documento onde está estabelecido as regras, como que vai funcionar, horário de sessão, como que vai ser a sessão de Câmara. Então, existem alguns pontos do regimento interno que é muito antigo, é muito atrasado, porque como a gente está acostumado a lidar com a questão do direito, né, do campo jurídico, a gente vê que a população, ao longo do tempo, vai mudando os costumes. E a lei precisa acompanhar essa evolução da sociedade. Então, nós precisamos atualizar o regimento interno da Câmara para que a população tenha uma participação mais efetiva. Uhum. Vou citar um exemplo específico do regimento da Câmara. Nós temos lá a tribuna livre, que o nome, né, já dá a entender que seria uma liberdade para a população usar a tribuna. Mas aqui em Pinda, Bertolino, olha só o absurdo que é. A pessoa, quando ela quer falar lá na Câmara, ela não pode, ela só assiste a sessão desenrolando, são os vereadores que têm voz, que debatem o projeto de lei e a população apenas acompanha, né? Mas se a população quiser participar, falar, usar a tribuna, ela tem que fazer um requerimento, falar o assunto que ela vai abordar, os vereadores na sessão vão votar se o requerimento aprova ou não aprova a pessoa usar a tribuna, que só vai ser usada na próxima sessão. Olha para você ver que absurdo. Eu acho que a participação popular, nesse momento, ela é muito importante. E aí eu vou citar um exemplo. Teve uma sessão de Câmara que um pai chegou, um munícipe chegou lá na Câmara, falando sobre a questão do pronto-socorro. Ele levou o filho, ele avisou na triagem que o filho era alérgico a determinado medicamento, e aí quando ele foi acompanhando o filho, porque o filho era menor de idade, quando foi para tomar o medicamento, ele perguntou para a enfermeira o que era. E a enfermeira falou que era justamente o medicamento que a criança não poderia tomar. Sorte que o pai estava acompanhando, o pai já discutiu ali e tal, resolveu, não aconteceu nada demais com a criança, mas foi justamente numa segunda-feira que ele pediu para usar a tribuna, que só autorizariam na outra semana. Então, existem alguns assuntos que são urgentes, que a população precisa ter uma participação mais efetiva. Então, existem projetos para serem apresentados.
mas a gente precisa fazer uma atualização da legislação que a gente já tem. Esse é o regimento interno da Câmara que eu citei, mas existem outras leis. Eu costumo muito falar sobre a questão do sino sem badalo, Bertolino. O que é o sino sem badalo, né? Ele não faz barulho, ele não serve para nada, ele só serve para enfeitar. Eu vou dar outro exemplo de uma lei que foi recentemente apresentada por uma vereadora aqui em Pinda sobre a questão do aviso sonoro para o deficiente visual. Então, aquele espaço público, comércio, que faz atendimento com aquela utilização de senha, com aquele placar, né, que precisa, de repente, o deficiente visual, ele não vai enxergar lá o placar das senhas, você precisa utilizar o efeito sonoro para falar o número da senha. Mas na lei não existe nenhuma punição para a empresa ou para o estabelecimento que não cumpra a lei. Uhum. Então, ela não se torna eficaz. Por isso que o vereador ele tem que ter um preparo para que o que ele faça tenha eficácia. Senão, não acontece nada. Vai ser uma lei que é um sino sem badalo, né? Sim, sim. Muita razão. E o que nós podemos esperar do seu trabalho, caso o senhor seja eleito, para a área de educação? Vamos lá. Ô Bertolino, na questão da educação, todo o município, todos os órgãos públicos, né, os entes federados, a União, o governo e os municípios, ele tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal ela é aplicada a nível nacional e ela estabelece os parâmetros que o gestor pode gastar do orçamento público. Uhum. Então, ela estabelece o limite máximo de até 60% para os municípios em relação a departamento pessoal, então gastar com a folha de pagamento é até 60%, e para a saúde e para a educação são porcentagens do valor mínimo. E para a educação, a lei estabelece que tem que ser gasto 25% do orçamento. É um valor muito alto. O orçamento de Pinda hoje gira mais ou menos na casa de 500, 512 milhões ano. 25% disso tem que ser gasto na educação. Se não gastar na educação, o prefeito sofre uma improbidade administrativa e as contas são reprovadas, né? Então, a educação, de certa forma, não é um calcanhar de Aquiles nas gestões municipais, porque o prefeito é obrigado a gastar 25%. O que a gente observa na educação aqui em Pinda é a questão principalmente das crianças com necessidades especiais, porque a prefeitura precisa ter um professor que tenha uma especialização, que funcione como tutor da criança. Tem que identificar qual é a necessidade da criança, qual é a deficiência que ela tem e contratar o professor especializado para que ele consiga diminuir essa barreira, né, entre a aprendizagem e a deficiência que a criança tem. Porque o que a gente vê aqui no município é só a contratação de cuidadores. Seria um auxiliar que acompanha a criança. E só isso não reduz a questão da barreira que existe entre a deficiência da criança, né? Então, esse eu vejo que é um dos maiores problemas na área da educação. E como a gente vem aí sofrendo com essa questão da pandemia, a questão do novo normal, precisa ter um olhar mais incisivo na educação em relação à questão virtual. Porque adotar a aula online é muito fácil para pessoas que tenham condições razoáveis, que tenham uma internet boa e tal. Mas a população mais carente sofre com isso. E aí é função do vereador em identificar essas regiões, essas famílias, para que esse percentual de 25% seja também utilizado para diminuir essa barreira, porque a gente não sabe quando que vai desenvolver vacina, quando vai voltar a aula presencial, então tem que ter um olhar clínico para isso, né? Tem que ser cuidadoso nesse sentido. Então, acho que a educação não é um dos piores problemas hoje no município, mas a gente vai cuidar da educação também com todo respeito. Sim, sim. Olha só, em Pindamonhangaba,
A gente sabe que tem muitos artistas, mas tem muito artista mesmo, tanto na área de canto, de teatro, de artes plásticas, como também o turismo, também tem muita coisa de turismo aí na cidade de Pinda também. O que você pretende fazer para essas ambas áreas, que é a de cultura e turismo? Então, o turismo, aqui se fala muito em Pinda da questão do turismo rural, né? E a gente tem também a questão do turismo religioso, porque passa pela gente os romeiros que vão para Aparecida, Canção Nova, e a gestão, a administração pública em geral, não só o prefeito como os vereadores, tem que ter um olhar também para essas questões, para esse tipo de atendimento do turismo religioso. Então, a gente tem o turismo rural, que é uma área linda que Pindamonhangaba tem, Ribeirão Grande, Piracuama, né, o acesso que vai para Campos do Jordão, e também a questão do turismo religioso. Né? Então, são duas questões relacionadas ao turismo. E cabe ao vereador buscar o entendimento com a prefeitura para que facilite essas questões relacionadas ao turismo. Por exemplo, e sempre cuidando também do meio ambiente. Eu tenho andado pela zona rural e eles reclamam muito, que falam muito do turismo para levar o turista para lá, mas ao mesmo tempo a prefeitura não dá o suporte para coisas simples, como é a coleta dos resíduos sólidos. Né? Infelizmente, tem muito porcalhão que vai, leva latinha, leva saco plástico, sacolinha, isso, aquilo, e deixa jogado na natureza. Né? E aí prejudica, né, todo o meio ambiente, todo o sistema. Tem gente que, infelizmente, ainda não tem essa consciência e precisa ter um olhar em relação a isso. A questão dos romeiros, por exemplo, muita gente já me falou. As pessoas que fazem o caminho da fé, que fazem a rota da fé, passam por várias cidades e a acolhida dos romeiros é muito importante. E aqui em Pinda, por exemplo, os romeiros não têm um espaço para, de repente, precisar fazer um lanche, né? Então, já me falaram, por exemplo, na questão da zona rural, colocar num espaço público próximo da Rota da Fé, coisa simples, quiosque, para que a pessoa consiga sentar, fazer a sua parada, fazer o seu lanche, né, o seu próprio lanche e poder sair. Então, essa é uma questão do turismo religioso. A questão da cultura, o Bertolino, Pindamonhangaba sofre muito. Eu, por exemplo, com a minha esposa, a gente gosta demais de teatro, a gente gosta demais de barzinho, a gente gosta muito de poder ter esses momentos de lazer. Sim. A minha sogra mora em Indaiatuba. Em Indaiatuba, você tem lá um centro, que é um espaço da própria prefeitura, que todo mês de maio tem o Maio Cultural. É o mês todo desenvolvido com artes, com apresentações de música, apresentações de teatro, tudo proporcionado pela prefeitura. Os ingressos para participar desses eventos, doação de fralda geriátrica, de mantimento, que é tudo para a instituição. Então, quando você vê o poder público incentivando o desenvolvimento da cultura, isso é muito importante. A gente tem que fazer isso aqui em Pinda. A gente sofre como pessoa, como cidadão, porque a gente, para ir para um barzinho bom, a gente tem que ir para Taubaté. E aí você vai conversar com o dono do barzinho Taubaté, você se surpreende que ele fala assim, mas eu até pensei em abrir em Pinda, mas lá a fiscalização, a exigência, a burocracia da prefeitura, a vigilância sanitária, a fiscalização em relação a som. Por quê? Até porque a gente tem uma legislação, que é o que a gente falava no começo da live, antiquada, antiga, retrógrada, e que precisa ser atualizado. Então, hoje, os barzinhos, por exemplo, aqui em Pinda, precisa ter todo um sistema de acústica, que é importante, não pode atrapalhar quem mora próximo. Mas também tem que ter um incentivo da própria prefeitura, da própria administração. Porque como que você quer que gere renda, que você gere emprego, né, que o comerciante gere o emprego, vai gerar renda, a arrecadação para o município, o dinheiro vai circular dentro da cidade. Eu tenho vários amigos que são músicos, que tinham vários eventos já marcados, não estou nem falando a questão da pandemia, mas a questão de fiscalização. Aqui próximo da minha casa mesmo tem um barzinho, que o rapaz colocou um sonzinho ao vivo, um rapaz com violão para tocar ali, chegou a prefeitura, multou lá ele em R$ 4.800.
deu mais do que o que ele tira no mês. Ele falou, Julielton, como que eu faço agora e tal? Então precisa o vereador, e nenhum vereador fez isso até agora, mas eu vou fazer, é reunir essas pessoas, analisar a legislação e atualizar. Eu acho que tem que atualizar a legislação de acordo com a cultura nossa. É preciso ter esse incentivo, porque a população mesmo entende. Como que a prefeitura faz um evento no centro aqui, na Praça do Quartel, até a hora que for, incentivando música alta e tudo mais, e quando você vai para a iniciativa privada, você aplica um rigor, uma fiscalização que você não faz para os eventos da prefeitura. Então, é preciso ter igualdade, né? Tanto para a administração quanto para a iniciativa privada. Sim, sim. Olha só, o que nós podemos, assim, esperar, assim, não, dessa vez eu já fiz a pergunta. Sabemos que nossa área de saúde anda um pouco escassa. Nossa, aliás, toda a cidade o pessoal reclama, né, Lininho? É verdade, Bertolão. O pessoal reclama da saúde, infelizmente, que é uma área tão importante, né, Juliano? É uma das áreas mais importantes que a área da saúde. Você tem algum projeto que você pretende implantar, assim, para melhoria nessa parte da área da saúde? Então, em relação à saúde, Bertolino, a gente falava da lei de responsabilidade fiscal, né? Na área da saúde, o prefeito ele tem que gastar no mínimo 15%. Mas ele acaba gastando mais porque a saúde é algo que não se brinca. Você não pode colocar valor quando você fala de vida. Sim. Você tem que batalhar para salvar vidas. Isso é muito importante. Mas falando aqui de Pinda, a grande dificuldade é o seguinte. Existem as OSs, que são as organizações sociais de saúde, que é um instituto criado para gerenciar, aqui em Pinda, as UPAs, o pronto-socorro. E o que a gente percebe é que essas organizações sociais, elas têm servido de verdadeiro cabide de emprego. Infelizmente, o prefeito, a administração, acaba indicando nomes para participar da OS, para trabalhar na OS, sem a questão da avaliação técnica, se a pessoa é preparada para aquilo ou não, né? E aí, o dinheiro é curto, né, Bertolino? Não tem jeito. Para o cara administrar a OS e aceitar essa imposição de empregar os amigos do rei, ele não consegue pagar o valor que o médico pede, ele não consegue pagar bem o enfermeiro, e a gente vê a maior parte das OSs não recolhendo o fundo de garantia do funcionário, e aí a OS começa a quebrar, o trabalhador começa a ficar desmotivado. E aqui em Pinda as reclamações são inúmeras, não só em relação ao pronto-socorro, e eu não estou falando aqui, Bertolino, do atendimento não, porque os funcionários não têm culpa disso, os funcionários trabalham bem, são boas pessoas. O problema é a gestão de como ela é feita. E para o vereador, não adianta o vereador vir aqui e falar assim que vai contratar médicos, porque não cabe ao vereador. Uhum. O vereador só faz a fiscalização, né? O vereador só faz essas indicações. E alguns projetos de lei, ele pode apresentar, ou ele faz uma indicação para que o prefeito indique, né? Mas na saúde, as maiores reclamações são essas. Por exemplo, a gente não tem aqui em Pinda, e eu fui candidato a vice-prefeito em 2016, e nós falávamos muito a questão da informatização das unidades de saúde. Isso eu vou batalhar para que o prefeito faça, porque em qualquer unidade básica de saúde que a pessoa seja atendida, o médico vai ter acesso ao prontuário dela. Então, se ela foi atendida primeiro aqui no pronto-socorro, e ela depois foi para a UBS lá do Cidade Jardim, por exemplo, ela vai ser atendida, o médico vai conseguir acessar o prontuário, vai ver o que foi receitado, qual foi o procedimento que foi utilizado, e isso é importante até mesmo para a informatização dos sistemas, a alimentação do banco de dados, até para a compra de medicamentos. Tem muita gente reclamando que vai na farmácia buscar medicamento e não encontra medicamento, que é de uso contínuo. Então você não tem um censo. Quantas pessoas têm diabetes no município que vão precisar de insulina? Qual que é a compra?
são coisas que não pode faltar, né, Bertolina? É igual em casa. Não pode faltar o arroz e o feijão, porque senão a gente não come. A gente sabe que a gente tem que comer todo dia. E é a mesma coisa a questão da saúde. A gente sabe que tem que tratar o doente, tem que tratar a doença, tem que curar, e isso precisa ser feito. A gente sofreu aqui em Pinda, por exemplo, várias SEIs, instaurações de SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, que é aquela aberta pelos vereadores para fiscalizar e investigar o prefeito. Uhum. Uma delas foi em relação ao laboratório. Desmontaram o laboratório, a atual administração desmontou o laboratório municipal, que era referência na nossa região, e que funcionava muito bem, porque o paciente chegava lá, fazia a coleta do material, o exame era confiável, e os médicos confiavam no resultado. Montou a SEI, não apresentaram até agora nenhum resultado, e a saúde sofre com isso, porque vem do laboratório as informações relacionadas ao próprio paciente. Então, a saúde é algo que eu vou me dedicar, que eu vou fazer uma fiscalização independente do prefeito que seja eleito. Com saúde não se brinca, né? Saúde é muito sério mesmo, é muito sério. Olha, a gente ouve também, porque como eu disse para você, né, eu dei uma volta em Pinda e reclamaram muito para mim também dos transportes públicos, sabe, das ruas, dessa parte, sabe, do transporte, de andar com o carro, né, Nininho? É a via pública. E essa área também, você tem alguma coisa assim já maconejada, existe, Nininho? Nunca ouvi falar maconejado. Não, qual é o certo? Planejado tem que ser. Planejado na sua mente. Ô Bertolina, aqui em Pinda o negócio tá feio, tá complicado. Acho que em Taubaté também não é muito diferente, não. Eu tenho ouvido falar muito da questão da ABC aí. Mas aqui em Pinda a gente tem a Viva Pinda, que ela tá mais morta do que viva. Ela tá bem complicada. A gente pontua muito no nosso trabalho a questão da inclusão, né? Das pessoas menos favorecidas, das minorias, né? E principalmente dos deficientes. Uhum. Então a gente pega aqui, a gente vê que os ônibus, eles não têm acessibilidade. Os ônibus que têm rampa para cadeirante, a rampa não funciona, o que é um absurdo. E nenhum vereador faz um trabalho de fiscalização que deveria ser feito. Uhum. Porque já foram realizadas várias audiências públicas aqui em Pinda sobre o transporte público, porque o contrato da Viva Pinda ele está vencido já há muito tempo. Ele veio sendo prorrogado, mas ele está vencido. A atual administração apresentou uma licitação que foi impugnada pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas já deu um parecer dizendo que precisa ser feito as correções no edital, para que o edital de licitação seja publicado novamente. E isso nenhum vereador tem cobrado do prefeito. Eu costumo dizer, o meu pai, Bertolino, fazer um parênteses bem rapidinho, meu pai, todas as 3 vezes que ele foi eleito vereador, ele era oposição ao Vitor Ardito, que era prefeito. Coincidentemente, as 3 vezes que o prefeito foi o Vitor, o meu pai era vereador. E o meu pai batia muito, meu pai cobrava muito pela posição que ele tinha de fiscalizador, né? Era advogado, era contador, conhecia de lei, conhecia de número. E eu perguntava para ele, falava assim, pai, mas o senhor cobra tanto, que a hora que o senhor precisar de alguma coisa, ele não vai te atender. O senhor reclama, ele não vai te atender. Ele falou assim, ó, se ele não me atender, eu vou reclamar 2 vezes mais. E aí ele vai ter que atender. Uhum. Então, o vereador tem que parar de ser amiguinho do prefeito. Ele tem que fazer o trabalho dele. Ele tem que cobrar. O vereador, eu ouso dizer, a Câmara de Vereadores manda mais do que o prefeito. Por quê? Porque se o prefeito não fizer o que está na lei, monta uma CPI, monta uma comissão processante para ver se o prefeito não fica com medo e não faz. Né? Então, assim, se não vai... É aquela velha história, né, Bertolini? Você já deve ter ouvido falar. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Você fala, ó, não pode. Ah, vai continuar fazendo errado? Você vai fazer desse jeito? Você não vai abrir a licitação? Então tá bom, então eu vou te processar. Mas os vereadores que tem hoje em Pinda,
nenhum faz, Bertolino. É tudo fraco. Sim. Olha, vamos falar um pouquinho agora da parte de segurança da cidade. Como que está essa área aí para vocês em Pinda, de segurança? Porque tem muita violência, né? Pelo que eu ouvi dizer, está acontecendo muita violência também, infelizmente, né? Infelizmente, né, Bertolino? Como eu falei para você, eu fui investigador de polícia. Eu trabalhei 6 anos aqui em Pinda. Eu tenho outro irmão que foi investigador também. E tem mais 3 irmãos que são militares. Um já aposentou, outro está no bombeiro e o outro trabalha em São Paulo. Então, segurança pública, eu falo com certa propriedade, né? Nem sempre os índices que o Estado apresenta, porque se for olhar índice, número, caiu. Mas o que a gente vê na rua, o tráfico, roubo, furto, violência doméstica, isso daí é reclamação todo dia, é notícia todo dia. Até por conta da pandemia, tinha dado uma reduzida, de certa forma, porque as pessoas estão em casa, estão menos vulneráveis, elas não vão ser assaltadas dentro de casa, é mais difícil do que estando na rua. Mas a segurança pública, ela é um fator que é influenciada até mesmo por outras áreas. Por exemplo, a falta de iluminação pública adequada em determinados pontos favorece o tráfico de drogas, favorece o roubo, favorece até o estupro, né? Se a mulher estiver passando pelo escuro ali, facilita para que o estuprador vá lá abordar ela. Se tiver um local todo iluminado, você tem mais segurança. Sim. E isso os vereadores também não têm feito, não têm fiscalizado. Aqui em Pinda, houve uma discussão muito grande, Bertolino, não sei se você lembra, se você acompanhou isso, os vereadores aprovaram o aumento da contribuição da iluminação pública. Tinha gente que pagava R$50 de conta de luz, passou a pagar 70, 80, e depois que eles viram a bagunça, depois de 3 meses, tentaram corrigir. Mas até hoje, por exemplo, o que eles não corrigiram, que eu acho uma tremenda injustiça. Antigamente não se cobrava contribuição da iluminação pública das casas, das residências na zona rural. Até porque nem todas as estradas rurais têm iluminação pública. Então, como que você vai cobrar de uma casa lá da estrada que não tem iluminação pública uma contribuição para isso? Sim. E até hoje não se falou onde foi aplicado esses valores. E tem uma discussão muito grande, porque quando passou para os municípios a iluminação pública cuidar, teve várias empresas contratadas aqui. E antigamente você pedia a troca da iluminação pública na sua rua, de uma lâmpada que tinha queimada, essa troca era feita rápida. E hoje demora. O serviço não está contento. Mas cadê o vereador para fiscalizar, né? A segurança pública em Pinda, por exemplo, aqui nós tivemos uma SEI sobre o aluguel das viaturas alugadas para atividade delegada, que é aquele convênio que a prefeitura faz com o Estado. O policial militar, no seu horário de folga, acaba trabalhando para a prefeitura. Ele está fardado, ele está com a arma que é do Estado, né, que é concedida para ele, mas é a prefeitura quem dá a viatura para ele utilizar. E a prefeitura de Pinda alugou essas viaturas, mas o contrato da atividade delegada tinha vencido, Bertolino. E a prefeitura continuou pagando com a viatura parada, você acredita? E resumo disso, acabou em pizza. O secretário de Segurança Pública assumiu o erro, vai devolver o dinheiro em 60 meses, Bertolino. O dinheiro nosso, o dinheiro público já foi gasto, ele prometeu devolver em 60 meses e tudo acabou na mesma. Olha que absurdo. Então, é preciso a gente ter segurança pública e, como vereador, eu vou fiscalizar isso também. Precisa cobrar do prefeito, precisa cobrar do governador do estado para que aumente o efetivo, tanto dos policiais militares como dos policiais civis. Eu quando tive a oportunidade, eu conversei com o delegado aqui, por exemplo, Bertolino, e isso é um projeto que eu pretendo levar adiante, sendo eleito, é a questão dos estagiários da Faculdade de Direito. Aqui em Pinda a gente tem
a faculdade que tem um curso de Direito. Colocar o estagiário, o aluno de Direito, na delegacia para fazer o atendimento para os boletins de ocorrência. Porque é um problema. Você chega na delegacia, você fica horas esperando para fazer o boletim de ocorrência, quando das vezes o policial civil vem e fala para você, esse boletim você faz pela internet. Você ficou 2, 3 horas lá esperando, e ele vem e fala para você fazer na internet. Mas que internet? Às vezes a pessoa não tem celular, não tem computador, não tem acesso à internet. Então, precisa ser elaborado um projeto, e isso eu vou apresentar, para que a faculdade conceda o aluno por determinado período contraturno na delegacia, o delegado faça a sua supervisão, e a própria prefeitura, para ter o triângulo ali entre Estado, Prefeitura e a universidade, a Prefeitura paga essa bolsa para o estagiário de Direito. Uhum. E ele quem vai fazer o atendimento do boletim de ocorrência. Isso vai facilitar. Isso, porque tem muita gente que é roubada, que não faz o boletim de ocorrência porque não consegue acessar na internet, ou porque é maltratado no atendimento na delegacia. Isso a gente vai fazer, Bertolino. Vamos trabalhar para isso. Muito bom mesmo. Olha só, essa pergunta é difícil, viu? Eu vou ler até devagar, porque mandaram essa pergunta, e ela é muito complicada, porque ela tem palavra difícil. Você vai ver, olha a palavra. Olha. Pindamonhangaba é uma cidade muito tradicionalista. Lenin, vem cá, Lenin. O que é tradicionalista, Lenin? Conta pra mim, porque eu não sei o que é isso, Lenin. Bertolino, tradicionalista é antigo. É antigo? É. Entendi. Você não pensa no novo, no moderno. Entendi. Obrigado, Lenin. Obrigado, filho. É tradicionalista. O que você pretende trazer para inovar o nosso município? Difícil, hein, Bertolino? Eu tô tentando entender aqui como é que chegou nessa palavra tradicionalista. Porque realmente, Pindamonhangaba, eu não usava essa palavra, mas eu falava que Pinda é muito conservadora, né? Que eu acho que é um sinônimo aí bem próximo. Mas precisa ser feito, Bertolino, um trabalho de conscientização, né? Campanhas que sejam inclusivas, das minorias, porque as pessoas sofrem com isso, Bertolino. Os negros, os homossexuais, os deficientes, são pessoas que acabam sofrendo com a ausência do poder público. Sim. E sofre muito, sofre na pele. Quando o poder público se afasta da sociedade, vira uma baderna. Porque as pessoas, elas não temem a lei, né? Quando você tem a presença do poder público, eu não estou falando da polícia, mas é da educação, é da conscientização, e isso a gente precisa trabalhar. Mas o vereador, Bertolino, não faz nada sozinho. Eu não estou me colocando aqui como herói, que eu sendo eleito eu vou resolver todos os problemas. Eu preciso do voto para ser eleito, mas eu preciso do eleitor também, depois de eleito, acompanhando, sugerindo. Eu sempre pontuei que a gente precisa ter o fortalecimento dos conselhos municipais. Isso é um outro tipo de atuação da população perante a administração pública. Eu fui conselheiro municipal, por exemplo, ocupei agora, no último biênio, o conselho da participação do desenvolvimento da comunidade negra aqui em Pinda. E a gente vê a dificuldade. Participei de vários eventos relacionados ao tema para poder defender. É um absurdo a gente estar no ano de 2021 e falar de racismo. É preciso falar. É um absurdo a gente ter ainda atos racistas. Então a gente tem que combater isso, a gente tem que fazer campanha, a gente tem que fazer conscientização. O poder público precisa estar presente. E a população tem que estar presente também perante o poder público. Sim. Olha, tá quase chegando no final da nossa live, gente. Leninho, a hora tá voando. É muito pouco tempo, gente. Mas o espaço tá aberto. O Julierto pode voltar a hora que ele quiser. É só falar comigo que volta a hora que ele quiser. Olha, ô, Julierto Modesto, por que você se considera o candidato certo para ser vereador de Pinda?
Bertolino, eu vou rapidinho só responder a Karina aqui, ó, que ela perguntou sobre a condição dos músicos em Pinda. E eu falei na pergunta um pouquinho antes. Ela depois pode voltar lá e ver o vídeo pelo IGTV. Mas eu vou falar, vou lutar pelos músicos, isso é compromisso meu, até porque tem muita gente boa sofrendo, tendo que ir para outra cidade, né? Tanto para tocar como para curtir som. E nós vamos trabalhar isso daí, vamos atualizar essa legislação para que a concessão do alvará para os bares não seja dessa forma. Mas vamos lá. Por que que eu me considero candidato para ser eleito? Foi a pergunta, né, Bertolino? Isso mesmo, isso mesmo. Eu me sinto preparado, eu estou preparado, porque eu realmente venho caminhando para esse caminho para poder representar a população de Pinda, para fazer um trabalho. Eu quero deixar a minha marca. Eu quero deixar uma marca de que o Julielton, vereador, fez pela população em Pindamonhangaba. Eu me preparei para isso. Nós temos hoje em Pinda, Bertolino, 378 candidatos a vereador. Tem muita gente. São 11 vagas. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Muito amigo. Mas não tem tanta gente preparada. Essa é a diferença entre o candidato gente boa, amigo, simpático, que dá tapinha nas costas, que toma cerveja com a gente, mas que não está preparado, não sabe a função do vereador, não sabe analisar um orçamento público, não sabe o que é uma lei orçamentária, o que é um plano plurianual, não sabe a hierarquia das normas, Constituição Federal, do Estado, lei orgânica do município. E isso eu sei, isso vai me ajudar, isso vai ajudar a população. Então, se a pessoa analisar, se ela puder analisar e confiar, me dar esse voto de confiança, eu me sinto preparado, eu estou preparado. E não é só votar. Hoje, com a eleição, com a campanha por conta do Covid, eu estou precisando muito da amizade das pessoas no sentido de pedir para o vizinho, pedir para o primo, falar, o Julielton é o cara preparado, ele está preparado. Ele acompanhou 4 anos a Câmara Municipal sem receber salário de vereador. Eu só não votei, mas eu analisei todos os projetos, eu me manifestava. Nas minhas redes sociais, quem duvidar, pode ir lá. Sempre tinha um texto falando sobre os projetos de lei, sempre tinha um vídeo meu falando sobre os projetos de lei. Eu sempre pontuei, eu sempre falei, isso não é bom para Pinda. Falava para os vereadores. Eu só não recebi o salário do vereador, mas eu fazia o que muito vereador não fazia. E eu estou preparado para isso. Eu vou poder fazer muito mais se eu estiver lá dentro da Câmara. E por isso que eu peço já, Bertolino, vou considerando aqui já os finalmente. Eu peço para os eleitores, no dia 15, votar número 55555. É 5 vezes o número 5. Não tem como errar. Para vereador ficou bem fácil esse ano. E pedir o voto. Pede o voto para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o filho, para o vizinho. Se precisar, me chama pela rede social, eu vou até a casa da pessoa, levo adesivo, está com dúvida, levo o santinho, a gente vai debater proposta. Eu acho que a população precisa participar disso. O vereador sempre fala, eu sempre falei, o vereador precisa estar próximo da população. Muitos candidatos falam da questão do gabinete itinerante, que seria aquela questão, mas ninguém nunca fez, e eu vou fazer. Eu sendo eleito, eu estarei uma vez por semana em cada bairro de Pinda. Em cada bairro de Pinda, vou anunciar, vou lá vou comprar um gazebo, uma tendinha, vou levar uma cadeira, uma mesa e vou atender a população. Eu vou estar próximo da população, eu vou andar junto com a população. Isso pode confiar, hein, Bertolino? E você vai estar lá comigo, com certeza. E olha que essa ideia sua faz toda a diferença, né? Muito boa. Eu só não consegui decorar o seu número, que eu achei muito difícil. Nossa, é muito difícil. Você pode repetir para mim de novo, por favor? O número é 55555. É 5 vezes o número 5. É isso, facinho. Facinho, gente. É isso aí. Olha, Julielton, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui com nós. Quem chegou agora, gente, perdeu o começo da live, vai ficar no IGTV aqui para você assistir. E também nós vamos subir no YouTube.
no Fabricando Arte, que é, gente, da mãozinha branca na placa vermelha, gente. Vai estar no YouTube e vai estar no IGTV para vocês poderem assistir e reassistir depois, tá bom? Muito obrigado, Julierto. Obrigado por participar com nós. Uma ótima noite e boa sorte para você. Obrigado, Bertolino. Um abraço. Abraço, até mais.